Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal Marqueteando. Hoje eu trouxe um super convidado aqui. Eu vou conversar com Fábio Sandes. O Fábio, ele é doutor e mestre em marketing digital pela Fundação Getúlio Vargas, pela escola, pela IAESP, e ele também trabalhou, né, por quase 20 anos como executivo de marketing em empresas multinacionais no mercado têxtil. Hoje, o Fábio ele atua como professor e pesquisador acadêmico de marketing na Universidade Lusófona, em Lisboa. Fábio, só me corrige, é isso mesmo? É lusófona ou lusofona? Lusófona. 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 Beleza, seja bem-vindo, Fábio. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Tem um ponto importante aqui que eu preciso falar sobre o Fábio. Durante um tempo, eu fui professor na Faculdade Santa Marcelina e dei aula de marketing, inclusive substituindo o professor Fábio. E foi uma coisa muito interessante, porque eu entrei em contato com ele pelo LinkedIn de uma maneira extremamente aleatória, a gente não se conhecia, não foi uma indicação nada, mas enfim, acabou dando certo, o Fábio me acolheu, então aproveitar aqui e agradecer, obrigado, Fábio, pela oportunidade de ter lecionado lá para o pessoal de moda na Faculdade Santa Marcelina, foi uma honra estar com você lá, e mais uma vez, seja bem-vindo e super obrigado pelo seu tempo. Imagina, obrigado, Gustavo, pelo convite. É engraçado você lembrar desse nosso primeiro contato pelo LinkedIn, né? Isso é uma coisa muito legal que tem nas redes sociais. Às vezes você conhece pessoas que estão totalmente fora da sua rede de contatos, simplesmente por uma conexão, né? Tem até uma teoria que fala sobre isso, né? Que fala que as oportunidades elas sempre surgem pelos laços fracos que a gente tem na nossa vida. Porque as pessoas que são muito conectadas com a gente já sabe tudo o que acontece com elas, mas as pessoas que estão conectadas nos nossos fracos, essa é uma teoria de rede, e é onde acabam aparecendo, né? E as redes sociais, elas têm essa grande possibilidade para as pessoas, né? Lusófona, tá, lusófona é um termo que a gente não usa no Brasil, eu aprendi aqui em Portugal. É um termo para falar dos países que falam língua portuguesa, né? Então, lusófona, Universidade Lusófona, essa universidade, ela está presente em todos os países que falam português, inclusive no Brasil também tem. Legal, muito bom. Sobre essa questão das conexões, é interessante você comentar isso, Fábio, porque assim, não é trivial, principalmente no mundo acadêmico, né? No mundo acadêmico, eu lembro que quando eu estava no meu mestrado, teve uma época que eu peguei assim, sei lá, eu montei uma planilha, listei todas as faculdades que tinham em São Paulo e fui entrando em contato com todas elas e, tipo, com todos os coordenadores de curso, pegava o e-mail, batia na porta e tal. E, cara, onde é que pintou oportunidade para mim para trabalhar? Dentro do Mackenzie, que era o mestrado que eu estava fazendo lá, os próprios professores me indicaram para dar aula na pós-graduação. A Fundação Getúlio Vargas, né, dos MBAs da Fundação, quando tipo, eu estava mais para o fim do mestrado, conversando com ex-colegas que estavam lá dentro, ou coordenando ou ministrando aula, eles acabaram me indicando, e também contatos antigos. Mas aí foi engraçado, porque no seu caso, realmente, a gente não se conhecia, a gente, tipo, simplesmente eu fui lá, te adicionei no LinkedIn e falei, olha, eu tô entrando em contato porque queria uma oportunidade e tal, para dar aula e tal, não sei o quê. Você falou, ah, beleza, vem aqui, vamos conversar. A gente trocou uma ideia e acabou rolando. Mas é interessante escutar você falando sobre essa teoria, porque, né, baseado no feeling ou no achismo, a gente acaba acreditando que muitas vezes as coisas acontecem pelas nossas conexões, e você está mostrando algo aí, uma proposta aí, uma reflexão diferente disso. É bem interessante escutar esse seu ponto de vista sobre teoria de rede. Bom, vamos lá. Sim, é porque a lógica mais ou menos é essa. As pessoas que são muito próximas de você, são as pessoas que você já conhece bem. E quem não te conhece bem, que de repente tem uma oportunidade que casa com você, é alguém que vai, de alguma forma, alguém conhece você, entendeu? E aí, daí que surgem essas oportunidades. Eu acho que isso depende muito do. Eu acho que isso, na verdade, né, eu acho que isso é uma habilidade, é uma característica que o profissional de hoje tem que ter. Tem que estar aberto a ouvir o que está acontecendo. E muitas vezes as pessoas não têm, elas são muito fechadas, elas não querem receber.
Mas eu tenho essa postura desde que eu trabalhava na Vicunha, em patrocínio. Por exemplo, quando eu dava de patrocínio, eu recebia de 20 a 30 e-mails diferentes por semana pedindo coisas. E aí, desses 20 e 30, eu conseguia falar com uns 10. Se eu via que realmente não tinha nada a ver, eu respondia que não tinha, mas os outros eu ouvia para entender o que que era, porque às vezes pode acontecer. Pode ser coisas legais, né? Exatamente, Então, você depende da pode postura da perder pessoa. oportunidades legais que de repente podem acontecer. É isso aí mesmo. Muito bom. Legal. Bom, vamos lá então, Fábio. A primeira pergunta que eu queria te fazer aqui tem um pouco relação com esse seu cenário mais atual, né? Você está em Portugal, né, ministrando aula como professor, já tinha tido a experiência como aluno do doutorado na EASP, enfim. Como é que você tem visto a evolução, né, na pesquisa de marketing e no marketing digital? A gente depois até vai seguir na sequência do nosso podcast aqui falando sobre o seu artigo que saiu agora em maio na GV Executivo, que fala um pouco desse universo, né, dos influenciadores nas redes sociais, mas a gente chega lá depois. Aproveitando aí que você está em Portugal, né, comparando um pouco Brasil e Europa, principalmente, nós brasileiros, né, nós estamos acompanhando as produções acadêmicas de maneira internacional, em volume e qualidade, que existem hoje na Europa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, Fábio. Entendi. A parte de pesquisa acadêmica do Brasil, da Europa, é muito diferente, simplesmente por um motivo. Aqui na Europa existe muito mais incentivo para pesquisa do que tem no Brasil. No Brasil, para você ser um pesquisador, você precisa ter muita força de vontade, porque você não tem muito recurso disponível. São muitos poucos projetos que são patrocinados e você conseguir viver só de pesquisa é uma coisa muito complexa. Aqui na Europa, não. Aqui na Europa tem milhares e milhares de oportunidades. Então, e aqui é engraçado, uma coisa que até comentei com o meu orientador aí na GV, a gente não aprende na faculdade a montar projetos de pesquisa para ser financiado. E aqui na Europa isso é uma habilidade fundamental. Por quê? Porque todos os projetos das faculdades, eles são com base em financiamento de alguma instituição. Não precisa ser necessariamente da faculdade, geralmente são instituições particulares, europeias. E o que que você faz? Tem que montar uma proposta de pesquisa e passar isso para o financiamento. A gente não aprende na faculdade no Brasil a pensar nesse formato, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que poderia, talvez porque por uma falta de cultura realmente de investimento em pesquisa. Aqui se investe muito, né? Para você ter ideia, tem um programa aqui de pós-doutorado que tem, todo ano, eles direcionam 260 milhões de euros para financiar projeto de pós-doutorado, e o objetivo desse projeto é basicamente capacitar a pessoa a ser o melhor pesquisador. Então é muito, aqui as oportunidades, aqui o foco é muito grande em pesquisa porque eles sabem o valor que tem você fazer uma pesquisa. Acho que a grande diferença vem daí, mas no Brasil, principalmente em marketing digital, a gente tem um mercado muito ativo, né? O mercado brasileiro é muito ativo em marketing digital e ele consegue ter muitos exemplos e muitos casos. O que eu acho que falta, talvez, seja uma estrutura realmente acadêmica para poder trabalhar os conceitos e estruturar isso de uma maneira que seja replicável, que siga os fundamentos da ciência. Eu acho que isso aqui na Europa é muito mais forte, esse background científico é muito mais forte, mas eu acho que tem uma grande possibilidade de alinhar pesquisadores brasileiros com pesquisadores europeus, principalmente portugueses, por causa da língua, para conectar e ter exemplos práticos com estruturas de projetos acadêmicos mais complexos. Acho que é um caminho que está crescendo, eu vejo crescer e acho que tem bastante futuro. Ótimo, muito bom. Muito interessante é, ver a pesquisa evoluindo dessa forma, né? É uma pena realmente, né? A gente aqui no Brasil, você estava comentando, a gente no máximo tem uma iniciação científica, que eu acho que nem de perto chega, não chega nem perto disso aí que você está falando, né? Tipo, eu, por exemplo, lá no Mackenzie, uma parte do meu período, tipo, mas eu estava no mestrado, né? Eu montei um projeto de pesquisa junto com um professor e a gente aplicou para o Mac Pesquisa, que era uma instituição, né? Tipo, que financiava a nossa pesquisa e basicamente ele financiava a minha pesquisa com bolsa, né? Tipo, que me ajudava ali na pós-graduação. Mas enfim, a gente na verdade pediu dinheiro. Então, se eu, por exemplo, não estivesse pagando o mestrado, de repente isso poderia ser feito
de uma outra forma, mas é muito diferente realmente do que você está comentando na Europa. É interessante, né? Porque tomara que uma hora a gente consiga ter essas possibilidades que a gente vê aí em outros países que estão, digamos assim, incentivando mais a pesquisa. Já é antigo isso, né, Fábio? Assim, já tem muito tempo, não só na área de ciências sociais aplicadas, né, que é o universo aqui do marketing, mas quando a gente fala em incentivo em pesquisa de uma maneira geral, não é uma questão de criticar o governo atual ou falar do governo anterior. Se a gente olha para 20 anos atrás, 30 anos atrás, normalmente, quando tem que enxugar verba, quando tem que tirar de algum lugar, acaba tirando da pesquisa, da educação, etc. Nunca sobra, né? Tipo, é uma pena Uhum. realmente, e a gente vê outros países seguindo numa linha completamente diferente. Acho que de repente o Brasil deveria aprender um pouco mais com isso. Ah, com Bom, certeza, porque eu acho que é uma coisa também de falta de planejamento estratégico, né? De faltar perceber, porque o que acaba é que o investimento em pesquisa sempre é visto como um gasto e nunca como um investimento. E o investimento em pesquisa, né? A gente que é pesquisador, a gente sabe, as coisas para funcionarem, ela demora um tempo. Você tem todo um processo. Você não vai conseguir fazer um projeto de pesquisa complexo em 1, 2 anos. Às vezes vai demorar 5, 10 anos. E no Brasil não se tem essa paciência. Eu não sei se é uma cultura que vem também da época da inflação, das pessoas não terem paciência para esperar e acha que tudo tem que dar retorno imediato. Tem bastante coisa para mudar, assim. Eu acho que, se você olhar o exemplo da Coreia, eu acho que é o melhor exemplo, né? A Coreia é um país, não sei se acho que você não vai lembrar, mas quando eu estava na escola, você falava muito dos tigres asiáticos. E a Coreia, sim. naquela época, ela tinha o mesmo estágio de desenvolvimento que o Brasil, isso em 89, 90. E hoje, olha onde a gente está, olha onde a Coreia está. Eles investiram muito em educação com foco em longo prazo. É, Fez toda a diferença. eu acho que você tocou num ponto importante, né? Eu acho que essa necessidade nossa de ver o resultado de curto prazo faz com que a gente nunca acredite que se investir no médio e longo prazo, o resultado virá. E aí eu também, é uma percepção minha, tá, Fábio? Assim, eu acho que a politicagem, né, ela acaba atrapalhando, porque é, enfim, deveria seguir um fluxo, né? Tipo assim, eu acho que a educação e a pesquisa no país, ela deveria ser blindada do seguinte sentido: olha, independente das opções políticas ou de quem está governando, se é o lado A, se é o lado B, se é o lado mais progressista, se é o lado mais conservador, não importa. Educação tem que ser blindado, tipo, tem que ter um plano contínuo, né? Você falou do planejamento estratégico, e tipo, eu acho que o planejamento estratégico ele deveria ser costurado, né? A quatro mãos, independente das opções políticas, ideológicas, etc, né? Para evitar que a gente fique sempre nessa, né? A gente tem sempre um período onde melhora um pouco, aí depois piora um pouco, melhora um pouco, piora um pouco. Fica parecendo um efeito sanfona que no final do dia, quando a gente olha 20 anos, 30 anos, e a gente começa a se comparar com outros países, a gente fala, caramba, quanto a gente podia ter evoluído se a gente lá atrás tivesse feito e não fez, né? Tipo, vamos torcer para de repente em algum momento isso aí realmente melhorar. Até aproveitando, Uhum. Fábio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu artigo, né? Você publicou recentemente na GV Executivo, com a Gabriela, que é uma, se eu não me engano, completou o mestrado agora, ou está fazendo mestrado, você me atualiza aí, e com a professora Eliane Brito, que é uma super referência, inclusive, não só na área de marketing, como também na área de marketing digital, né? O texto. Eu peguei aqui o resumo que está lá na GV, né? Então, quem for entrar lá no Google e botar GV Executivo, o texto ele pretende, né? O objetivo dele é analisar o fenômeno da influência nas redes sociais, discutindo as diferenças entre celebridades e os influenciadores digitais, ressaltando aí os aspectos, né, a serem considerados pelos gestores de marcas que se associam a esses atores digitais. Fala um pouco mais sobre essa pesquisa que você fez com a Gabriela e com a professora Eliane Brito, Fábio. Para a Gabriela, esse trabalho é fruto da dissertação de mestrado dela na GV. Legal. E a Gabriela foi minha aluna na Que Faculdade bacana. Santa Marcelina na pós-graduação.
Ela fez a pós-graduação na Santa Marcelina e depois ela entrou no mestrado na GV porque ela se encantou pela área acadêmica e quis seguir. Como ela tinha sido minha aluna, a professora Eliane Brito, que foi orientadora dela, me chamou para orientar a Gabriela nesse projeto. Então, a gente tem trabalhado juntos desde então. Esse projeto foi muito interessante, foi um trabalho que ela fez. Ela levantou mais de 10 mil posts e matérias de blog. Ela pegou a história de uma celebridade, uma influenciadora digital, o caminho delas inteiro, desde o começo delas na internet, nas redes sociais, na internet, até os dias atuais, né, até 2022, foi quando ela terminou a tese dela, tentando entender como que foi essa trajetória, para a gente ver a diferença que tem entre uma influência na trajetória entre a influenciadora e a celebridade, né? Porque são caminhos bem diferentes. E daí a gente chegou, o artigo que a gente fez para a GV Executiva é um artigo que tem um ponto de vista mais gerencial. Então, o que que as marcas ganham quando elas se associam como influenciadora digital ou quando elas se associam com uma celebridade, que são atores digitais diferentes, tá? Então, principalmente, né, resumindo bem rapidamente, quando uma marca se associa com uma influenciadora digital, ela está se associando com uma pessoa que ela subiu do nada, tipo, ela podia ser uma desconhecida, alguém que tinha algum tipo de notoriedade, mas não era uma pessoa conhecida, e chegou na fama pelos caminhos próprios. Quando a gente fala pelos caminhos próprios, a gente coloca em aspas, obviamente, porque não necessariamente ela é uma pessoa desconhecida de verdade, às vezes ela pode conhecer pessoas que sejam influentes, que ajudem ela a subir, mas o exemplo que ela pegou foi um exemplo que saiu mais ou menos do nada, que tinha uns recursos ali para investir, ela queria ser uma influenciadora. Existe na teoria de marketing um efeito que a gente chama de efeito megafone, que a gente usou até para explicar, na luz da teoria, esse caminho, que como se funciona esse efeito megafone. A influenciadora é como se ela pegasse o megafone, falasse as ideias dela, e as pessoas gostam dessa ideia que ela fala, começa a seguir e ajuda a propagar o som desse megafone, e ele vai aumentando a audiência dela. E ela começa cada vez mais a ganhar público, ganhar notoriedade, e ela começa a ganhar fama. Então, esse é o caminho de uma influenciadora digital. A celebridade ela já, de alguma forma, ela já está presente na mídia, né? Ou ela tem algum talento, ou ela faz parte de alguma rede. Então, por exemplo, no caso que a gente pegou para analisar, foi a Bruna Marquezine. Ela é uma atriz desde criança, ela já sempre foi projetada para fama pela Globo. Então, ela já tinha uma fama, ela já estava em notoriedade. Ela entra no mercado digital e começa a agir como uma personalidade, como uma celebridade. E aí você tem os seguidores, obviamente ela vai ter muito mais seguidores do que a que surgiu do nada, mas as duas, assim, quando a gente analisou a Tássia Neves, que foi a influenciadora analisada, estava com 4 milhões de seguidores, a Bruna Marquezine com 40 milhões. Obviamente são 10 vezes mais, mas 4 milhões e 40 milhões são coisas diferentes. São públicos relevantes de qualquer forma. Aí o que a gente percebeu de diferença principal? A influenciadora ela tem uma conexão muito forte com o público. Por quê? Porque foi o público que levou ela para a fama. Então ela tem como se fosse uma obrigação de manter coerência e de manter contato próximo. Então, isso quer dizer que ela vai criar rituais, ela vai criar uma conversa mais próxima, ela vai ter um senso de comunidade mais presente. A celebridade, o público dela é muito mais uma audiência, como se fosse uma audiência de televisão, do que realmente seguidores. Então, o público dela é muito mais heterogêneo, então você vai ter pessoas de todo tipo que seguem ela por qualquer motivo que seja, não necessariamente pelo conteúdo, e ela tem o que a gente chama um véu de mistério. Isso existe na teoria de celebridade, quando a gente analisa marketing e celebridade, tem essa coisa do véu de mistério, que é tipo assim, você não sabe como é a vida particular dessa pessoa. Você vê ela na televisão, você vê é uma cantora, é algum esportista, mas a vida pessoal dela você não acompanha, porque ela sempre foi privada. Na hora que ela começa a tornar isso público, isso pode gerar alguns ruídos e alguns problemas, porque não sabia que ela era assim, sabe, você tem sempre. E no caso da influenciadora, não. Ela sempre partilhou a vida dela pessoal. Então, é natural para os seguidores acompanhar o que acontece na vida dela e até esperar como que ela vai reagir, né? Então, para as marcas, como que se traduz? Se ela quer fazer uma ação que tenha que ter autenticidade, proximidade, uma influenciadora digital vai ser mais indicado. Por quê? Porque essa influenciadora digital tem uma conexão muito forte com o público. Então, teoricamente, a influência dela vai ser maior. Porque além do público dela ter uma conexão maior, tem uma conexão, o público é mais homogêneo. Ele tem algumas características que vão
ser mais próximas. Então, quando ela faz uma ação, o público vai receber de uma maneira mais natural, desde que tenha a ver com a história que essa influenciadora conta. Então, a influenciadora, ela precisa fazer posts de marcas que tenham a ver com os valores dela, ou com o estilo de vida que ela leva até então. A celebridade, ela não tem essa autenticidade tão forte, mas ela também não tem essas restrições. Ela pode trabalhar com marcas diferentes, por quê? Porque o público dela não é tão homogêneo. Então, uma parte do público dela pode não gostar, outra parte vai gostar. E como tem esse mistério em relação ao passado dela, então, o público não vai saber se aquilo que ela está fazendo é realmente uma forçação de barra ou realmente uma coisa que ela está falando de uma maneira autêntica. Então, tem essas diferenças que quem vai se associar precisa entender. Ah, eu quero fazer uma ação que eu quero ter um engajamento muito forte. É, Geralmente, um engajamento muito forte, que você quer que as pessoas participem, é melhor uma influenciadora digital. Ah, eu quero ter uma ação que vai ter uma visualização enorme, eu não preciso ter uma... É um trabalho muito mais de awareness do que um trabalho de aumentar o conhecimento do produto, ou um trabalho que precisa de uma coisa mais elaborada. Aí você faz o trabalho com uma celebridade que você vai chegar num público heterogêneo e muito maior. Então, dependendo do que a marca quer, ela escolhe um ou outro. O que é importante saber é que eles são caminhos diferentes. Eles não podem ser tratados da mesma forma. É isso que o artigo fala, Bastante resumidamente. interessante. Bastante interessante. Tem um ponto aqui que eu queria reforçar, que a gente está falando de um lado mais acadêmico no podcast, né? Mas assim, foi como você mesmo falou, né? A GV Executiva, ela, embora seja uma revista acadêmica, né? Tipo, ela não é um texto informal como aquele que a gente coloca no LinkedIn ou no Medium, etc. Tem ali um arcabouço teórico por trás, tem uma formatação que você escreve o artigo e tal, mas ele normalmente ele vem de uma pesquisa e, claro, ele tipo, sofre. Se eu estiver falando besteira, Fábio, você me corrige, mas assim, ele, digamos assim, né, por exemplo, do que a Gabriela fez pro mestrado dela, com certeza ela, tipo, fez um recorte desse texto, colocou numa linguagem mais gerencial, executiva, como o próprio nome da revista diz, e você publica nessa revista justamente para que eu que trabalho com marketing, para que você que trabalha com marketing, para que qualquer pessoa que trabalha com marketing possa ler e possa receber esses insights, porque diante disso tudo que você falou até, é isso, às vezes eu posso estar justamente recebendo uma demanda de um cliente meu, né? E aí eu posso chegar e falar, não, nesse cenário, vamos tentar bater na porta da Bruna Marquezine, porque é o objetivo maior do seu marketing nesse momento. Não, olha, como o seu objetivo de marketing é esse, na verdade, o ideal é a gente tentar bater na porta da Tássia, acho que é Tássia, né? Para Uhum. tentar ter um resultado melhor de marketing. Então, foi muito interessante você colocar esse ponto. Eu só queria realmente reforçar essa questão, né? Que a GV Executivo ela tem uma pegada, digamos, mais gerencial, mais mercado mesmo, menos aquela linguagem muito acadêmica, pesada, que normalmente o pessoal de mercado acaba não gostando. Sim, sim. A ideia é ser uma coisa bem prática. Tem até infográfico. Então, no artigo tem Legal. até um infográfico contando a trajetória, resumindo os pontos. E é importante perceber assim, você não precisa ser uma marca tipo uma Coca-Cola que pode contratar uma Bruna Marquezine, uma Tássia Neves. As duas são super caras. Essa dinâmica ela acontece até com subcelebridades e influenciadores digitais que têm lá 10, 15 mil seguidores. A dinâmica é mais ou menos a mesma, né? O que a gente Bacana. tentou identificar foi que os caminhos diferentes levam a resultados diferentes quando as marcas se associam a esses atores. Ótimo. Muito bom. Bacana. Bem legal você ter compartilhado com a gente aqui. Você, Fábio, possui uma experiência grande, né? Uma vasta experiência aí, desenvolvendo estratégia para melhorar produtos, experiências e vendas no segmento de moda. Você trabalha já há bastante tempo com isso. E até baseado muito nas suas pesquisas, eu lembro de te encontrar ali na IASP, quando eu estava, por exemplo, tentando o doutorado, que eu estava ali fazendo uma disciplina como aluno especial, etc. Você sempre pesquisou muito, né, coisas relacionadas a consumo, não necessariamente só de moda, mas também consumo de moda, né? Então, queria que você falasse um pouquinho.
Como é que você vê hoje, né, o consumo de moda, pensando principalmente Brasil e mundo? Você vê, tipo, tá rolando uma evolução nisso? Segue um padrão mais ou menos já há um grande tempo? Queria que você falasse um pouco sobre esse universo que não é tão conhecido por todos aqui que assistem escutam o podcast. O consumo de moda, ele é um consumo, né, um dos principais que tem, né, quando a gente pensa em consumo, roupa, uma das coisas principais que a gente pensa quando a gente pensa em consumo. Para o mercado jovem, é um dos principais mercados que eles consomem, porque roupa tem a ver com identidade, então como roupa tem a ver com identidade, o jovem tem identidade de formação, então ele constantemente troca, ou é usado como uma forma de afirmação, ou é usado como uma forma de manifestação do que ele está sentindo e passando por esse processo. É um mercado que ele tem uma conexão muito forte com o mundo jovem, e você se conectar com o jovem, uma marca que trabalha com moda, ela tem um grande desafio de se manter jovem. Isso é um desafio muito constante, porque se você quer se manter jovem, você tem que se renovar constantemente para o conceito do que é jovem naquele momento. Então, se você parar para pensar, o que era ser jovem nos anos 90, o que era ser jovem nos anos 2000, o que era ser jovem nos anos 2010 e o que é ser jovem hoje, são pessoas completamente diferentes. Isso tem a ver, para você entender isso, você precisa ter uma visão social, cultural muito forte do que está acontecendo, né? O que que a gente vê hoje no mercado jovem? O mercado jovem é um jovem de hoje, é um jovem muito preocupado com questões de sustentabilidade, de questões de identidade e de aceitação, diversidade. Então, esses tópicos para o jovem hoje, geração Z, e que daqui a pouco vai ser a geração Alpha, que vai substituir a geração Z. Esses tópicos para esse público é muito importante. É um público que tem uma conexão online muito forte. Eles se conectam e se conversam muito rapidamente. Então, qualquer coisa espalha muito rápido. Então, tanto boa quanto ruim, as coisas espalham muito rapidamente porque esses jovens estão muito conectados. Isso faz com que modas, coisas, produtos estourem muito rapidamente. Então, para o mercado, isso é uma coisa, muito nova. Então, por exemplo, teve uma bolsa da Uniqlo aqui na Europa, aqui nos Estados Unidos, que virou uma febre. Essa bolsa estourou em questão de uma semana. Isso virou uma moda mundial que todo mundo queria ter. A bolsa esgotou, os outros queriam copiar, não conseguiam. Então, essa dinâmica acontece, esse é muito resultado dessas conexões que esses jovens têm. E esse jovem, ele vive uma dualidade, porque enquanto ele, ao mesmo tempo que ele gosta, que ele espera que as marcas sejam mais sustentáveis, e tem um comportamento mais sustentável, então ela vai exigir que ela trabalhe com materiais reciclados, ou que ela tenha políticas de tratamento de resíduo, vai querer um discurso que seja coerente, que seja consistente. Ao mesmo tempo, ele também investe, ele gosta muito de uma moda barata, então ele vai, a H&M e a Shein, não sei como fala, Shein, elas vivem cada vez mais vendendo muito, e tem um consumo exagerado. Então, ela tem essa dualidade. Tem os jovens que querem comprar sem parar, tem os jovens que falam que não pode comprar. Então, você fica nesse mercado que tem essa dualidade, né? Então, você tem essas duas coisas acontecendo. O que eu vejo hoje de diferente em relação ao jovem do passado, essa preocupação grande com a diversidade. Se você prestar atenção em todas as campanhas das marcas de moda jovem, elas sempre trabalham diversidade de uma maneira muito presente. Então, se você pegar a campanha da Levi's, a Levi's está com uma campanha que é muito interessante, chama Buy Better, Wear Longer, então você compra melhor e usa por mais tempo, mas o vídeo que fala da Buy Better, Wear Longer, ela tem diversas pessoas que conversam e falam para mostrar a diversidade das pessoas. Então, você tem pessoas de todas as raças, pessoas de todas as identidades de gênero, pessoas de todas as nacionalidades misturadas numa campanha só. É uma campanha que fala sobre você comprar melhor e usar por mais tempo. Então, essas partes de ideologia e de valores, ela está cada vez mais presente, cada vez mais forte, porque isso é uma questão do jovem. O jovem precisa ver isso trabalhado, mesmo que ele na prática, acaba comprando na H&M ou compra na Shein por causa de restrição de dinheiro, né? E tem um movimento muito engraçado e muito que eu acho que o mercado deveria prestar atenção, né, de uma maneira geral, principalmente no TikTok, que é uma... Eu tenho até começado a pesquisar isso com uma pesquisadora aqui de Portugal,
que é uma naturalização do produto falsificado. Então, se você entrar no TikTok, você tem vários vídeos, tem toda uma linha de pessoas mostrando produtos que eles compram falsificados e mostrando que esse produto é bom. Então, tem um discurso, uma narrativa surgindo por trás, tipo, olha, eu não consigo comprar o produto da Apple, que é muito caro, eu só vou comprar o produto falsificado da China, mas eu vou mostrar a opção boa que tem. Então tem toda uma narrativa que tem surgido e que as pessoas precisam prestar atenção de uma naturalização desse tipo de coisa. Então tem tudo acontecendo. O mercado jovem é muito dinâmico e com as redes sociais, depois do TikTok, isso estourou muito e muito rápido. A gente tem várias vertentes para prestar atenção. Maravilha. Muito interessante você comentar sobre todos esses pontos, Fábio. É, é bem legal ver esse comportamento no consumo de moda, né? É, uma questão aqui, tipo, completamente aleatória, antes da gente entrar aí no finalzinho aí do nosso bate-papo. Você falou da Levi's, né? O Levi's, para quem tá fora. Falando, tipo, esse conceito de você comprar uma calça um pouco mais cara, mas ela tem uma durabilidade maior, isso já é conhecido da Levi's há bastante tempo. E aí você falou agora que eles estão mais voltados para a questão da diversidade. É uma impressão minha, tola, besta, é um achismo, tipo, errado meu, mas assim, Calvin Klein é uma marca de magro? Eles têm feito um esforço grande para tirar essa imagem. A Calvin Klein ela tem uma ligação muito forte com sexo, desde porque ela foi a primeira marca que trouxe o jeans para passarela de uma maneira, de um glamour, ela glamorizou o jeans, né? E ela tem a parte de underwear muito forte. Nos últimos anos, principalmente no mercado americano, ela tem focado muito em trabalhar públicos com corpos diversos. Então ela está lutando para mudar essa imagem que ela tinha. Então, Legal. mas é uma coisa em desenvolvimento. A Calvin Klein, ela tinha essa coisa da moda, ela tinha essa coisa do sexy, e ela nos últimos anos, se você pegar, principalmente as campanhas americanas, você vai ver que tem uma diversidade de corpos que mostra que a marca está querendo ir para esse caminho. Bom, que bom. Bom, aproveitar aí que a gente falou então sobre diversidade, a gente está começando a caminhar aqui para o final do nosso bate-papo, e aí, cara, eu preciso falar com você de um tema que, obviamente, nos bastidores a gente alinhou bastante isso aqui. É um tema mais polêmico, Fábio, mas eu acho que ele é necessário a gente trazer a discussão para isso, né? Então vamos lá. Polo da Volkswagen, né? Que eu acho que no Brasil, principalmente, foi uma campanha que de alguma maneira todo mundo acabou tomando conhecimento, né? Eu, por exemplo, que já há muito tempo não assisto mais TV aberta, acabei sabendo na internet sobre a campanha do Polo, qual era o objetivo da campanha, digamos assim, eu observei o lado ali mais de quem era contra aquele ativismo publicitário, a gente aqui está falando sobre ativismo publicitário, e quem gostou, quem era a favor, quem se identificou. Tem duas campanhas aqui que a gente vai disponibilizar o link, né, na descrição do podcast para que o pessoal possa assistir, que foi você, inclusive, que compartilhou comigo para poder usar nas minhas aulas. É uma campanha, eu achei sensacional. Tem uma que é da Francesca, que é da Diesel, né? É, que para quem está escutando no Spotify, é uma campanha que basicamente conta a história de um rapaz, você me corrija se eu estiver errado, um rapaz, e esse rapaz, ele na verdade, ele se percebe mulher, né? Então, assim, aí aqui, Fábio, por favor, você é uma pessoa que entende bastante disso, me corrige se eu falar qualquer besteira, até para tentar apanhar menos, tá? Mas vamos lá, ele é um homem, mas ele quer ser mulher. Então, diferente do filho da Gretchen, certo? É, a Tami, na verdade, era mulher e quis virar homem. No comercial da Diesel, esse rapaz ele é homem e aí ele começa a tomar os remédios, ele começa, enfim, passa pelo processo ali de cirurgia e tal, etc e tal. A campanha conta, obviamente, isso tudo muito rápido, mas enfim, no final da campanha ele acaba não só passando por todo esse processo, como ele vai para um convento de freiras e vira freira.
é essa campanha, certo? E tem a da Ana, Sim. e tem a da Ana, que a da Ana realmente, para mim, é muito interessante. E aí eu até queria tirar uma dúvida com você, se não ficou claro para mim. A da Ana é uma campanha onde, na verdade, tem um rapaz, e o rapaz, na verdade, é gay, e quem percebeu isso foi o avô dele. E aí, numa noite de Natal, é uma campanha da JB, que é uma marca de uísque, né? E aí, numa noite de Natal, o avô ajuda o menino a se pintar para se apresentar como ele gostaria de ser, que é como uma menina. A questão toda, que não ficou claro para mim no vídeo, é o seguinte: o que ficou claro é o avô quer que o menino possa sair do armário, né? Vamos usar essa expressão, que é uma expressão bem conhecida aí no nosso universo. O avô apresenta para a família numa noite de Natal o rapaz pintado, maquiado como menina, porque ele fala: o que não ficou claro para mim, o que eu percebi da campanha? Eu percebi o seguinte, se eu estiver errado, você me corrige. O avô era gay e ele, tipo, se pintava escondido e percebeu que o menino era gay e falou: não, eu tive que ficar no armário na minha geração, mas você não vai precisar ficar no armário. Ou o avô aprende a se pintar simplesmente pelo fato de entender que o rapaz era gay e, tipo, quis incentivar ele a sair do armário. Tem alguns pontos para corrigir aí, tá, Fica Gustavo? à Vários. vontade, Eu vou dizer. por favor. No caso da Francesca, na verdade, ela é uma mulher que nasceu no sexo biológico masculino, mas ela sempre se identificou como uma mulher. E aí ela faz a transição. O legal desse comercial da Diesel, eu acho, que ele mostra a transição de uma maneira muito natural. E ele faz uma alusão. Se você prestar atenção no comercial, ela toma as pílulas como se estivesse tomando uma hóstia. Então ela tem uma conexão desde o começo do vídeo ali com a questão religiosa. E ela faz a transição, ela vira mulher e, na verdade, ela queria virar freira porque ela tinha uma vocação religiosa. Se pensar, isso se mostrasse um comercial desse no Brasil, isso, imagina, isso ia virar um escândalo do escândalo. Pro caso da Diesel, que tem um público progressista, homogêneo, não teve nenhuma repercussão negativa. Todo mundo achou o comercial máximo. Se você entrar no site lá no YouTube, você vê que não tem esses comentários, porque o público da Diesel é um público que aceita esse tipo de posicionamento, né? Então, Ótimo. a marca foi lá e mostrou a história de uma mulher trans que faz a transição e que eu achei muito legal, que não pega pelo lado sexual, porque sempre se sexualiza muito essa questão. E ela fala assim, olha, ela se identifica como mulher, ela se identifica como uma mulher, como uma freira. Ela é religiosa, ela escolheu esse caminho para ela. Então, é uma coisa interessante de mostrar, né? Acho que é um ponto de vista interessante. No caso do JB, a pessoa também é uma mulher trans. Ela nasceu como homem e ela se identifica como mulher. O avô percebeu isso e ajuda ela, tanto que o vídeo chama Ana, porque é o nome dela. Ela deixa Sim, de ser menina e passa a ser uma menina. E a gente não sabe se ela é gay ou não, tá? Não dá para saber, sabe que ela se identifica como uma mulher. Agora, o que não fica muito claro é se o avô faz isso, aprende a se maquiar para ajudar a aceitação da neta, ou se realmente ele reprimiu isso a vida inteira, e a gente não sabe, porque dá a entender, acho que os dois caminhos podem ser possíveis. Ele se reprimiu a vida inteira, ele aproveita isso para mostrar isso, para deixar que a neta não passe pelo que ele passou. Então, como no vídeo não tem continuação, a gente não sabe se ele se identifica, porque hoje em dia acontece muito, né? Até que o caso no Brasil, o caso da Laerte, é um caso clássico das pessoas da terceira idade que se percebem que nunca tiveram coragem de assumir, né? Passaram a vida inteira sofrendo, vivendo num corpo que eles não se reconhecem como o corpo deles, e, e ele mostra isso para. Então, não fica claro, às vezes pode ter aprendido como avô, ter percebido e ter feito todo esse processo para mostrar, ou realmente isso não dá para saber, isso fica meio que no ar. Mas os dois legal. são posicionamentos falando dessa dificuldade que as pessoas trans elas enfrentam, né? Dessa falta de conexão com o corpo biológico, né? Então, E aí a é minha muito pergunta é a interessante. seguinte, assim, tem até um ponto interessante, né? E eu acho legal você ter corrigido, porque eu acho que quanto menos a gente está envolvido nesse universo, Fábio,
a gente corre o risco de falar determinadas besteiras, de trazer determinados discursos e determinadas falas que não são as falas corretas, né? Então, por exemplo, eu falei, não, ele era um menino e quis virar menina. Não, ele era mulher, mas Que nasceu nasceu num no corpo corpo de um biológico de um homem. homem. Então, esse tipo de colocação que você fez aqui, de correção que você fez, é importante, né? Até para quem você está falando de gerações cada vez mais engajadas com a questão como é que é? Você tinha falado aí, as marcas jovens estarem mais engajadas com as questões De das diversidade, inclusão. diversidades, né? Então, assim, eu, por exemplo, que estou em sala de aula, né, é muito importante eu entender cada vez melhor desse universo, porque com certeza a geração Z, que são provavelmente as pessoas que eu vou estar em algum momento formando nas universidades, e a Alfa, provavelmente eu tenho que estar cada vez mais alinhado com a questão da diversidade, senão fica realmente complicado. Eu tive uma grande oportunidade, até te agradeço mais uma vez, porque no segmento de moda, né, no universo de moda, isso é muito mais aflorado. Quando você vai, por exemplo, para um MBA em marketing digital, um MBA em gestão empresarial, é mais difícil, né? Você tem um público, digamos, mais parecido com esse universo tradicional que a gente vê, mas isso tem mudado muito, então eu acho que assim, cada vez mais importante para nós que ainda estamos em sala de aula e que eu, pelo menos, pretendo estar em sala de aula por bastante tempo, a gente está cada vez mais alinhado com essas questões relacionadas a essas temáticas relacionadas à diversidade. Mas o ponto aqui que eu queria que você falasse um pouco mais é o seguinte, né? Você falou da Diesel, que foi uma campanha internacional e que, tipo, o público, obviamente, da Diesel é totalmente diverso e super se engajou com a publicidade. Mas o JB é uma marca de uísque. Aí eu queria que você me dissesse, né? Essa campanha ela também foi internacional, ela veiculou, por exemplo, só no YouTube, ela, enfim. E aí eu queria que, de uma maneira geral, né, você dissesse assim, Gustavo, é, essas empresas elas perdem mais, elas ganham mais. A Volkswagen, por exemplo, seria um cenário do que a gente chama de pink money, né? Tipo assim, uma marca que de repente, pontualmente, de vez em quando, vai lá e faz alguma coisa. E aí até aproveita, Fábio, explica um pouco esse cenário aí do pink money para as pessoas que não entendem o que é o pink money. Eu até te pedi para a gente alinhar isso aqui nos bastidores, mas eu queria entender isso. As empresas ganham mais, elas perdem, ou elas ainda estão testando esse universo do ativismo publicitário, é, sem saber muito bem no que vai dar, elas conseguem bancar essa bronca de trazerem campanhas mais polêmicas, defendendo esse lado mais ativista. Fala um pouco mais sobre isso, Fábio. Tá bom, só para fechar a questão da coisa trans, né, da questão da trans, é comum as pessoas que não fazem parte do universo ter essas dúvidas que você teve, por isso que eu Eu gostaria de acho explicar. ótimo você pontuar. É, e eu até uma vez, até só para fechar essa questão, uma vez eu vi numa desses vídeos que a gente vê, uma explicação de uma pessoa trans para acho que fica claro para todo mundo o que é ser trans, como é difícil. Sabe aquela festa que você vai e que você sente que você não devia estar lá, que não tem nada a ver com você? Acho que todo mundo passou por essa situação. A pessoa trans, ela sente isso o tempo todo. Enquanto ela não faz a transição, ela tem essa sensação 24 horas por dia. É um processo muito difícil. E é por isso que é tão agressivo quando você pega para uma pessoa que é uma mulher trans e fala que ela é um homem. Por isso que é uma das coisas mais agressivas que você pode fazer. E isso é uma coisa assim, Maravilha. os jovens hoje, eles percebem isso porque os pais, a cada vez mais, têm tido mais tolerância e as pessoas têm tido mais espaço, e aí isso, obviamente, para o jovem é uma questão importante, tá? Em relação ao Pink Money, que eu tinha falado com você antes da gente conversar, o Pink Money é um conceito antigo que tem desde os anos 90, que surgiu com a questão do mercado gay, sendo um mercado muito lucrativo, porque é um mercado que geralmente você tem duas rendas sem filhos, né? Duas pessoas com renda e sem filhos. É no mercado americano que surgiu esse termo. E a crítica que surge hoje em relação ao Pink Money são das empresas que tentam aproveitar, principalmente o mês do orgulho gay, e fazer campanhas pontuais para se mostrar amiga e conquistar clientes. Não só empresas, tá? Celebridades também são muito acusadas desse oportunismo
dessa questão. Então, aí a questão da autenticidade vai fazer toda a diferença. Então, no caso da Polo que você citou, ela causa desconfiança porque é uma marca que não tem uma ação é, conectada com o público gay, ela não tem um produto, ela não tem uma comunicação voltada para diversos outros assuntos. Ela pontualmente faz uma ação. Então, o que que parece? Ou que ela quer conseguir uma parte desse dinheiro, desse pink money, ou simplesmente ela fez isso para gerar polêmica e conseguir views. Então, a gente tem essa desconfiança. Como que você vence essa desconfiança, né? Como que uma marca consegue vencer essa desconfiança? Sendo consistente. Ela precisa consistentemente falar sobre o assunto, ela precisa consistentemente ter políticas afirmativas ou dentro da empresa que vai falar sobre isso. Então, por exemplo, Ben Jerry, que é uma marca de sorvete, ela desde os anos 80 ela surge e ela trata dessas questões como uma coisa importante para ela, né? Para você ter ideia, na Austrália, eu sempre cito esse exemplo na sala de aula, na Austrália, quando foi proibido, quando não passou no Senado o casamento gay, a Ben Jerry lançou uma campanha falando que ela ia proibir os consumidores de comprar sorvetes do mesmo sabor. Tipo, os consumidores não podiam pedir duas bolas do mesmo sabor na Ben Jerry porque o país tinha uma lei absurda que não deixava as pessoas do mesmo sexo casarem. Então, esse tipo de posicionamento, quanto mais consistente é com o que a empresa faz, mais as pessoas vão ganhando, né? Agora, respondendo a sua pergunta, se vale a pena se investir nisso, eu acho que vale a pena. Por quê? Primeiro porque é uma característica, é o que eu expliquei, é uma característica da geração Z que tende a ficar cada vez mais forte para gerações futuras. Então, os millennials já tinham um pouco essa coisa da diversidade, da inclusão. Na geração Z, isso vem como um ponto fundamental, né? Essa coisa da diversidade e inclusão. Provavelmente na geração alfa, isso vai ficar ainda mais acentuado. Quanto mais se abre a discussão, mais se abre o caminho, né? Então, se a marca quer ter futuro, se ela quer se conectar com o jovem no futuro, ela precisa se posicionar. Acho que o grande exemplo que a gente tem, que a gente usa muito em sala de aula, e inclusive na discussão acadêmica sobre isso, é o caso da Gillette, né? A propaganda da Gillette, que você pode ser um homem melhor, que combate a masculinidade tóxica, ela recebeu muito backlash, ela teve muito reclamação e muito protesto dos consumidores, muito boicote dos consumidores americanos, porque ele mostra de uma maneira clara que a masculinidade é tóxica e que faz mal. Só que a Gillette, ela está focando no consumidor do futuro. Ela fez aquele comercial, não foi para o pai, ela fez o comercial para o filho, que está crescendo. Então, se você quer se conectar com o consumidor no futuro, você precisa assumir e você precisa ser mais diverso. Essas marcas que vão se mantendo isentas e que vão ficando fora, elas vão sendo esquecidas. As marcas que se conectam, elas vão criando um elo e esse elo vai trabalhando a autenticidade. Se a marca não faz isso, vai fazer no futuro, vai acontecer o que acontece com a Apollo, vai sempre ter essa coisa de desconfiança. Se a marca deixa para fazer daqui a 10 anos uma campanha falando que ela é inclusiva, ela vai ser vista como uma marca antiga e na hora ela vai demorar 5, 10 anos para conseguir trabalhar isso. Não é um processo fácil, é um caminho, tá? É um caminho que precisa ser consistente, né? Um outro exemplo que a gente tem no Brasil, que eu acho um exemplo muito rico, é o da Magazine Luiza. Quando eles lançaram aquele programa de trainee só para pessoas negras, ela foi super criticado. Sim. Mas isso mostra para as pessoas que ela está efetivamente preocupada com isso. Quando se traz para dentro da empresa uma questão que precisa ser trabalhada, mostra para o consumidor que aquela marca se importa com aquilo de verdade. Então, isso é uma ação que vai mostrar. Então, esse tipo de coisa faz com que seja mais consistente e mais autêntico. Tá ótimo. Maravilha. Aí tem um ponto, você já respondeu, eu ia colocar aqui, enfim, micro perguntas dentro dessa pergunta, mas você respondeu várias delas todas, né? A questão, Fábio, é assim, né? Quando a gente tem as nossas crenças limitantes, vamos colocar assim, né? É, o que que é importante, o que que você gostaria de dar como conselho para quem, tipo, de repente tem ali as crenças limitantes e, tipo, de alguma forma não tem, talvez, tanta facilidade de aceitar ainda a diversidade como esse universo diverso tem pedido, tem sugerido que fosse feito, né? Então, assim, como é que um executivo de marketing, um profissional de marketing, ele deve se portar com relação a essa tendência de ativismo publicitário? Porque
quando você colocou um ponto que eu acho que é bem interessante, pelo menos para mim, que é assim, né? A gente que tem as nossas limitações ainda, que somos de repente de outras gerações, quando, por exemplo, eu falo com minha mãe, que é baby boomer, né? Tipo, cara, é um negócio completamente diferente. Ela tem um racional muito, muito, muito diferente, né? Ela não, para ela não consegue entrar determinadas coisas, não consegue encaixar determinadas coisas. Meu pai, idem, tios e tal, e etc. Mas você deixou claro que assim, esse é um trabalho que as empresas têm feito, né, pensando, né, tipo ali, médio e longo prazo, para as gerações futuras, né, para começar a trabalhar uma construção de marca com essas gerações futuras. Com essas gerações que serão mais diversas, que vão aceitar mais a diversidade, vão defender mais a diversidade, etc. Mas é, qual o conselho que você daria para esse executivo de marketing, para esse profissional de marketing, com relação a essa tendência do ativismo publicitário? E vamos imaginar aí um cenário onde a pessoa tenha um pouco mais de resistência, queira ir mais no tradicional. Você pode aí deixar algum conselho, né? Tipo, o que seria interessante esse executivo, esse profissional pensar sobre o ativismo publicitário? O que eu acho que é importante a pessoa pensar é, primeiro a gente tem sempre que separar o pessoal do profissional, né? O que Boa, você acredita na sua vida, você leva na sua vida e você não pode esperar que o mundo profissional aceite as suas considerações pessoais. Quando você está no ambiente de trabalho, você está trabalhando com outras pessoas. Cada pessoa tem direito de ser quem ela é. E você não pode influenciar, você não pode querer que o outro haja do jeito que você quer que ela haja. Você não pode querer falar para o outro como ele tem que agir. Esse tipo de coisa é uma regra básica de convivência, mas muitas vezes as pessoas confundem muito o pessoal com o profissional. Isso é muito comum no Brasil, né? Você achar que as coisas dos outros são suas. Não, as suas coisas são suas, as coisas dos outros são as coisas dos outros. O profissional de marketing, ele precisa se comportar como um profissional. Primeiro, assim, o profissional de marketing tem que lembrar sempre que ele está no mercado. Quando ele está no mercado, ele não só atua como profissional, ele atua como profissional representando uma empresa no mercado, que é com outras pessoas. Então, a pessoa precisa primeiro ter respeito pelo que está acontecendo, as suas convicções pessoais, é o que eu falei, você mantém para si e você só externaliza o que for dentro do profissional, o que couber dentro do profissional, né? E eu acho assim, uma grande dica que eu dou, tipo assim, uma regra simples para você pensar. Quanto mais fechado você for, quanto mais restrito forem as suas regras, mais restrito vai ser o seu mundo. Se uma marca boa. é muito restrita, é tipo, meus valores são esses, é com esse público que eu falo, fica com esse público vai cada vez mais diminuir. Porque o mundo ele está expandindo, o mundo está ficando cada vez mais diverso e mais aberto. Se você fecha, você não deixa o outro entrar. Então, é uma escolha? É. A marca pode escolher ser fechada, ser focada num público, só que esse público ele vai diminuir, né? Vai diminuindo até sumir. Se você quer crescer, que você quer continuar crescendo, você tem que acompanhar o que está acontecendo no mundo. Uma dica que eu dou sempre é assim, leia, preste atenção e veja o que está acontecendo no mundo, né? Converse com as pessoas, veja seus consumidores, veja o que eles estão gostando, vê o que está acontecendo no mundo. É sempre uma dica para você, tipo, olha, o mundo está mudando e se eu não mudar, eu vou ficar para trás. Para Não tem você porquê, não né? ser Não tem um porquê peixe uma fora d'água, pessoa. né? Acaba virando um peixe Sim, fora d'água, né? não tem porquê um consumidor de uma marca que não se atualiza. É, Por que que eu vou consumir de uma marca que continua fazendo aquela coisa o tempo todo? Entendeu? Se o outro está fazendo, sempre tem uma novidade, sempre vai ter alguém mais conectado. Entendeu? E acho que você precisa ser aberto, você precisa entender o que está acontecendo. E eu acho assim, o que se chama hoje de ativismo publicitário, daqui a uns 10 anos vai ser uma coisa normal, isso. entendeu? Vai deixar de ter nome, né? Assim como internet, né? Luz, né? A gente Sim, liga a luz e não fala, tipo, ó, vai ocorrer o evento de sim, ligar a luz, vai ocorrer o evento de acessar a internet. A gente simplesmente está plugado na internet e em algum momento isso vai passar a ser algo cada vez mais frequente, né? Então, a gente pode considerar que é um caminho sem volta, né? Isso, Fábio? sim, sim. Ótimo. É progresso, né? É Isso. você fazer o contrário disso, você está regredindo. Não tem muito o que Maravilha. fazer. Muito bom. Para finalizar, Fábio, queria só que você falasse um pouquinho sobre esse curso, né, que tem
na FIA Business School, que você está coordenando lá os módulos de marketing, né? Um curso relacionado a marketing e negócios de moda, e você está coordenando lá esse universo na FIA Business School. Fala um pouquinho, de repente, para quem se interessar, um pouco do que até você me explicou nos bastidores, como é que estrutura, como é que funciona ali a estrutura modular do curso e em que momento ele pode seguir essa trilha mais e se especializar mais em moda. Fala um pouco mais sobre isso, Fábio. Ah, isso é muito interessante, Gustavo. É um curso que a gente lançou agora, está lançando, né? A ideia é que a primeira turma comece no final de outubro. A FIA tem uma pós-graduação em marketing, que são 8 módulos, sendo que são 6 módulos mais básicos, obrigatórios, e 2 módulos opcionais. E a gente está lançando esses módulos, a versão de marketing de moda, para os módulos opcionais. Então, a pessoa que se matricula no curso da FIA, na pós-graduação da FIA, ela cursa os 6 módulos em marketing e os últimos 2 módulos ela pode escolher fazer em marketing de moda. Então, isso é muito bom para quem quer trabalhar no mercado de moda ou quem trabalha no mercado de moda, quer ter uma pós-graduação de alta qualidade, como com o selo da FIA, com a qualidade da FIA. Ela pode fazer a pós-graduação em marketing, ela vai ter os 6 módulos de marketing, de assuntos diversos relacionados a marketing, e os últimos 2 módulos focados em assuntos e exemplos do mercado de moda. Então, a gente vai falar de gestão de moda, de mercado de marketing de luxo de moda, marketing digital, branding para moda, tudo com exemplos e casos falando do mercado de moda. A pessoa que gosta de moda, trabalha numa empresa de moda, ela pode fazer a pós-graduação da FIA e passar a ter essa especialização em moda. Ou a pessoa que quer trabalhar com moda, ou gosta do assunto, trabalha numa empresa, mas quer trabalhar com moda no futuro, faz a pós-graduação da FIA de marketing e pega a especialização em moda. Então, a partir desse ano, a gente vai ter essa opção dentro da FIA, que foi uma coisa muito legal. Muito bom. Muito bom, uma oportunidade, né? Assim, porque às vezes é difícil a gente ver cursos de. E é AD, não é isso? Ou é presencial, Fábio? Ele é misto. Ele tem a pessoa pode fazer online, Tá. mas ela tem aula presencial e ela é misturada. E o online, obviamente, é ao vivo, né? A pessoa precisa assistir a aula no horário que a aula acontece. Legal. Eu falo assim, porque, por exemplo, a FIA ela é aqui de São Paulo, mas a pessoa do Rio de Janeiro ela pode fazer o curso ou fica mais difícil? É Pode. híbrido? Não Ela, pode. ela Pode, é pode, híbrido. ela pode fazer Pode. o curso todo online. Pode. Bacana. Isso é bem interessante. Isso é bem Pode. E a interessante. FIA, inclusive, tem uma coisa legal que eles fazem, que alguns módulos eles oferecem. A gente está estudando fazer isso com módulo de moda também no futuro. Alguns módulos eles oferecem de uma maneira intensiva, e geralmente nos meses de férias. Então, a pessoa que faz o híbrido, se quiser ter uma parte presencial, ela pode fazer um módulo intensivo, que ela vai para São Paulo, fica 2 semanas, e em 2 semanas ela fecha um módulo. Ótimo. Então, tem as duas opções. Isso é bem bom, né? Porque a gente às vezes vê muitos cursos mais tradicionais, né? E aí você Uhum. ter essa possibilidade de estudar o marketing, mas você poder se especializar numa área que de repente seja um segmento que você esteja atuando, de repente você é um profissional que trabalha com e-commerce, mas você trabalha numa empresa que é especializada em e-commerce de moda. E aí você já passou por Grupo Soma, já passou por InBrands, já passou por, sei lá, 2 ou 3 marcas grandes aí, e você fala, cara, quero cada vez mais me especializar nesse universo. Aí você pega e faz a especialização ali na área de moda. Bastante, bastante interessante essa oportunidade que a FIA está oferecendo para o pessoal. Bom, tem mais algum ponto que você quer falar, Fábio? Não, eu acho que essa questão é uma questão importante, né? É o que a gente falou, é um caminho meio sem volta. Então, acho que os profissionais, principalmente o profissional de marketing, ele tem que estar sempre conectado com o que está acontecendo. Se você se desconecta, você vai fechando o seu ciclo, É. seu mundo, e ele fecha muito rápido. Eu acho que assim, a gente quando fala de estratégia, né, a gente está sempre pensando produto, preço, praça, né, o promotion, a gente fala muito de público-alvo. E se você não entende que isso está mudando, né, tipo, concordando ou não concordando, se você não faz essa cartilha que você falou aí, né, não lê, não se atualiza, não vai entender como é que o mundo está funcionando hoje, eu acho que fica cada vez mais difícil realmente você trabalhar com marketing, né? Você pode até
dentro das tuas crenças, dentro das tuas questões, que foi o que você falou ali, olha, as tuas questões são as tuas questões, mas para o mundo você tem que levar o que consegue se adaptar ali ao mundo sem você ser uma pessoa intolerante. Mas o que, que eu acho interessante? Você pode até não concordar, mas é aquela história, né? Tipo, é, só me atualiza aí, o que, que é a geração alfa? Porque de repente a geração alfa é o meu filho, que tem 5 anos de idade, né? É, É, seu filho ainda, ele vai ser a próxima geração. A geração alfa hoje deve. Essas pessoas entre 7 e 17, 16 e 16 anos, na verdade. tá. Ele vai ser É depois que da depois, alfa? ele vai ser, acho que a próxima ainda. Tá. Pois é. E aí, assim, eu tenho que tentar entender como é que vai funcionar o mundo para ele, para essa galera de 17 e tal. Não adianta, né? Tipo assim, ah, mas na minha época era diferente. Na minha época era, mas agora a coisa mudou. E como é que está funcionando, né? Esse público, como é que eles estão consumindo? E aí, beleza, vamos pensar uma estratégia de marketing para esse público, como eles estão consumindo hoje. Às vezes eu percebo que as pessoas ficam querendo mudar a forma das pessoas consumirem, né? Isso é um movimento errado, não é isso? Sim, as pessoas vão sempre. O que leva a consumo não muda, né? O desejo de se identificar isso não muda. O que muda são as formas como que eu vou chegar e como que eu vou responder essas necessidades, né? E o que eu tenho disponível, né? Então isso muda bastante. Mas não tem muito como você fugir disso, né? E o que, assim, uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que o que antes demorava 20 anos para mudar, hoje muda em 10, daqui a pouco vai mudar em 8. Se você pegar o mundo de 2013 e 2023, você vê que eram mundos completamente diferentes. Se você Sim, tem muita coisa que aconteceu em 2013 que hoje em dia não aconteceria mais, entendeu? Ou não seria mais aceito. Então você tem que, se você vai voltando, você vê como está acelerando esse tipo de mudança, né? Esse tipo de coisa. bacana. Muito bom. Bom, conversei aqui com o professor Fábio Santos, hoje professor em Portugal, professor doutor. Muito obrigado, Fábio. Eu vou pedir só para você Obrigado a esperar você. um minutinho, mas assim, foi um papo maravilhoso. Obrigado pelo seu tempo realmente e em breve aí as pessoas estarão curtindo aí esse nosso bate-papo sobre esses assuntos que, na minha opinião, são muito relevantes, extremamente importantes. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Obrigado a você.